Está começando mais uma edição do programa Dr. Play aqui pela sua TV Cidade João Pessoa. E o assunto de hoje é transplante capilar, bem comum entre os homens, não é mesmo? Dá para transplantar barba e até sobrancelha. A genética, o estresse, o tabagismo e a obesidade são os principais fatores que podem levar à calvície. E quem resolve fazer o transplante deve saber que o resultado da cirurgia é um pouco lento. Aparece por completo em cerca de um ano. O convidado de hoje que vai falar sobre esse tema é o especialista em transplante capilar, Dr. Pablo Awad. Acompanhe. É difícil fechar um diagnóstico para queda de cabelo, porque acredito que tem N fatores. E aí, pós-pandemia, aí vem a história da Covid, da vacina. Como é que se fecha um diagnóstico para um paciente que chega e diz, doutor, meu cabelo está caindo muito, eu não sei mais o que fazer, não sei o que é. Existem. Primeiro definir a questão de alopécia, né? Alopécia é qualquer queda de cabelo anormal. Então, existem várias doenças diferentes, né, que entram dentro das alopécias. Algumas apresentam achados muito característicos, que aí facilita o nosso diagnóstico, né? Então, o paciente apresenta, por exemplo, uma área circular ali sem cabelo. A gente já pensa no alopecia areata, que é um tipo de alopecia autoimune. A calvície, que é a alopecia androgenética, tem achados muito característicos. No homem costuma ser as entradas, a coroa. A mulher costuma ter um afinamento geral do cabelo na alopecia androgenética, mas tem outros tipos de alopecia que já são um pouco mais difíceis de fazer o diagnóstico, né? As alopécias cicatriciais, muitas têm um diagnóstico um pouco mais complicado, às vezes a gente precisa realizar uma biópsia do couro cabeludo, para a partir dos achados anatomopatológicos, junto com os achados da tricoscopia, do exame físico, a gente conseguir fechar um diagnóstico. Alguns exames você consegue fazer ali no próprio consultório, né? Com os equipamentos que você tem lá. E para complementar, também tem os exames laboratoriais de sangue que você pede também para complementar e ajudar a fechar esses diagnósticos. O mais importante, né, é o que a gente realiza dentro do consultório, né? Além do exame físico, a gente faz alguns testes ali, dá umas puxadinhas no cabelo para ver como é que tá a queda e faz a tricoscopia, que seria como se fosse uma lente de aumento. Ali a gente vai ver achados ali no couro cabeludo e nos fios que falam a favor de algum tipo de alopécia. A alopecia androgenética, principalmente a gente verifica um afinamento dos fios. Nas alopécias cicatriciais, a gente percebe uma descamação ao redor dos fios, que é característica dessas doenças. E aí, em alguns casos, principalmente na investigação do eflúvio, é importante realizar alguns exames de sangue, para a gente ver como é que estão as questões hormonais, dose de vitaminas e minerais, se a gente precisa fazer alguma reposição, ou se algum daqueles achados do laboratório dele justifica aquela queda. Então, a vitamina D muito baixa pode justificar essa queda que ele está apresentando. Então, em alguns casos, a gente complementa com o tratamento, com exames laboratoriais também. Você falou do estresse, né? E queria até saber também se o estresse também está relacionado, por exemplo, à calvície. Ou se é algo, tipo, hereditário. Ah, meu pai era super calvo e aí eu vou ser. Isso se é mais característico em homens ou se isso também se amplia para as mulheres. Por exemplo, eu tinha um pai calvo, então, à medida que eu vá envelhecendo, eu também vou perdendo esses meus cabelos e ficando mais calva. O principal fator, né, de predisposição à calvície é a genética. Então, assim, para ter calvície, você precisa ter a genética. Então, assim, quem não tem genética pode fazer o que for, não vai apresentar calvície. Pode ficar tranquilo. Mas em quem já tem a genética, existem fatores ambientais que podem acelerar a perda. Então, o estresse, tabagismo, obesidade, são coisas que na ciência já se percebeu que acelera, né, a calvície. Então, já encontraram, por exemplo, gêmeos idênticos, então eles têm a mesma carga genética, e um teve uma calvície muito mais acelerada que o outro. Então, isso justifica por fatores ambientais, ou por questões emocionais, ou por hábitos de vida. Então, existem esses fatores também que a gente pode controlar, que a gente tende, né, a pelo menos evitar um aceleramento da perda capilar. Para quem é a indicação de transplante capilar?
De forma geral, o transplante é principalmente ali para a gente simplificar aqui, né? Não entrar em coisas mais raras, mas a maioria dos pacientes que procuram são pacientes portadores de alopecia androgenética, de calvície, e que já evoluíram com áreas calvas, ou seja, áreas que a gente não tem mais possibilidade de melhorar com nenhum tratamento clínico, né? A gente só consegue melhorar com o tratamento áreas que ainda têm possibilidade de produzir o fio. Se o folículo daquela região ele já atrofiou a ponto de não conseguir produzir mais nenhum fio de cabelo, ali a gente só consegue restaurar com o transplante, é o que eu falo aos pacientes. O transplante é uma cirurgia de restauração capilar, a gente vai restaurar áreas que já estão calvas. Então, pacientes que se incomodam, né? Eu digo, não é porque a pessoa é calva que ela precisa do transplante, ela precisa se incomodar. É uma questão estética, né? Então, não adianta ir lá empurrado pela esposa ou empurrado pelo filho, porque o paciente Acontece tem que muito querer. isso? Acontece bastante, bastante. A gente vê que quem marcou a consulta foi a esposa, quem levou ele foi a esposa, na consulta quem fala é a esposa, e aí eu sempre tento ir para o lado do paciente, falo assim, mas e você? Que área que te incomoda mais? Para ver se realmente o incômodo vem dele, porque a chance desse paciente depois fazer um procedimento ou um tratamento e ficar insatisfeito com o resultado é grande, porque ele já nem se incomodava, por que ele vai ficar feliz com o resultado, né? Então, eu tento ir abordando ali para ver se realmente, pelo menos ali nem que esteja escondido dentro dele, se ele realmente se incomoda e ele não teve ainda coragem de dizer isso, né? Mas é importante que o paciente, ele sinta esse incômodo, né? Antes de mais nada, né? Exato. Ele que precisa... Tem que partir dele. Muitas vezes a gente sabe que a pessoa precisa de um empurrãozinho, é diferente. Um empurrãozinho da esposa é diferente de a esposa tomar a iniciativa ali por tudo, né? Desde o início até o final de tudo. Então, é importante que esse paciente ele sinta esse incômodo e a gente sempre ajusta muito a expectativa do paciente em relação ao tratamento, ao transplante. Olha, a gente só consegue dar uma densidade daqui até aqui, ou a gente precisaria de 2 cirurgias para fazer uma restauração completa da tua área calva, porque a calvície já é muito extensa, ou um paciente que antes era acostumado a usar prótese capilar, né? Prótese capilar é uma densidade absurda, porque é uma coisa sintética, né? Uma peruca, vamos dizer assim. Então, o paciente que está acostumado a usar prótese, será que ele vai ficar satisfeito com o transplante? O transplante é um resultado mais natural, não tem aquela... Mais lento também. Mais lento, não tem aquele volume de cabelo que você não enxerga nada ali, né? Porque a prótese é totalmente fechada. Às vezes o paciente acostumou com aquele visual dele, talvez ele não se acostume ali com o transplante. Mas é sempre questão de ajustar a expectativa mesmo. E aí o médico também tem que saber, né, ler essa expectativa do paciente e saber se o paciente é um bom candidato ao transplante. Porque muitas vezes a gente tem que contraindicar, seja por questões clínicas, porque o paciente realmente não tem capacidade mesmo anatômica ali para o transplante, né? Às vezes uma área calva muito extensa e uma área doadora muito pobre, e às vezes a gente tem que contraindicar por essas outras questões, expectativa do paciente muito alta, muita cobrança ali, nem ainda está na primeira consulta, o paciente está fazendo exigências e cobranças que ainda nem chegou naquele ponto ainda da gente discutir aquilo. Tem pacientes que realmente eles pesquisam tanto que eles ficam ali, eles vêm cheio de conceitos ali na cabeça deles, e não bater exatamente com o que ele pensou, ele já não tem muita confiança no médico, e a gente precisa de uma confiança muito grande, né? Vamos fazer uma pausa agora para voltar daqui a pouco com mais Dr. Play para você. É um instante só. E já voltamos, e o bate-papo continua com o especialista em transplante capilar, Dr. Pablo Awad. Você vai saber para quem é indicada essa cirurgia, o tempo de recuperação e as dicas para cuidar do couro cabeludo. Veja! Em relação à alta desse paciente e o tratamento pós, né? Pós-implante também. Vai embora no mesmo dia para casa. Tá, terminou o procedimento, vai para... Não precisa ficar internado. Não, vai só para recuperação, come alguma coisa, vai o acompanhante buscar, né? Não pode dirigir no dia por conta da sedação, e tá liberado no mesmo dia. No dia seguinte, ele vai na clínica novamente para fazer a primeira lavagem,
e aí a enfermeira ela vai fazer a lavagem, vai explicar como é que é feita essa lavagem em casa durante os 10 primeiros dias, tá? O maior cuidado deve ser durante esses 10 dias. Então, o paciente tem algumas restrições nesses 10 dias. Por exemplo, só pode usar camisa de botão, porque ele não pode ter esse movimento de passar nada e fazer um atrito aqui na região de que recebeu os fios. Algumas medicações para tomar, antibiótico, a gente passa mais de forma profilática para evitar que tenha alguma infecção. E esses cuidados de limpeza mesmo, tá? E a posição para dormir também que muda um pouquinho. Nos 5 primeiros dias, tem que dormir um pouco mais inclinado, depois já volta a dormir na posição normal. É uma recuperação muito tranquila em relação à dor, não costuma ficar dolorido, restrição às atividades, dependendo do que o paciente faz. Se ele trabalhar de casa, home office, o dia seguinte, se ele quiser, ele está lá trabalhando. Tá? Atividade física eu libero ali com 5, 7 dias, desde que não tenha nenhum risco de trauma, né, no couro cabeludo. Então, uma academia, uma corrida que não seja no sol, pode voltar ali com 5 dias. Agora, esse resultado esperado também leva em torno de quanto tempo? Porque a gente sabe que as cirurgias aparecem depois de alguns meses, né? Depois. Então, assim, dentro dos primeiros 30, 40 dias, todos os fios que a gente transplantou junto com o folículo, esses fios eles vão cair. Então, o que cai foi o que foi transplantado. O restante que é do paciente vai crescer normal. Tá? Então, 30, 40 dias vai cair. Tá? Com 3 meses, a gente começa a perceber o crescimento dos primeiros fios, mas ainda é de forma muito desordenada. Então, uma região está com os fios mais compridinhos, outro muito curtinho, o outro não tem nada. 6 meses, mais ou menos, a gente está ali com 50%, 60% do resultado final, mas 6 meses já é um resultado muito legal. Então, assim, esteticamente já fica bom com 6 meses, mas resultado definitivo a gente considera 1 ano. Tá? Que dicas o senhor poderia dar para homem, para mulher que está nos assistindo, para cuidar do seu couro cabeludo? Quais são os princípios básicos, né? Às vezes a gente cuida tanto do corpo, da pele do rosto, de várias outras coisas, e só vai lembrar, né, do cabelo quando já está numa situação já desesperadora. Vai parecer meio clichê, né? Mas eu acho que para cuidar do cabelo, né, de forma geral, é o que a gente fala para praticamente tudo de saúde, né? Então, é uma boa qualidade do sono, é uma boa alimentação, atividade física e uma boa higiene também do couro cabeludo, né? Então, o couro cabeludo deve ser higienizado com frequência. Cada pessoa vai encontrar a sua frequência ideal, né, de limpeza. Não é obrigatório lavar todo dia, tá? Então, isso vai depender muito do tipo de cabelo e do estilo de vida da pessoa. Então, tem uma tendência a um cabelo mais seco, passa o dia no ar-condicionado, não faz atividade física, pode ser que você não sinta necessidade de lavar todos os dias. Mas uma pessoa que tem cabelo oleoso, vai para o sol ou faz atividade física todo dia, ela vai precisar lavar. Então, assim, eu peço pelo menos para evitar os extremos, né? Lavar uma vez por semana é muito pouco. E também lavar mais de uma vez por dia, aí também já é demais. Então, basta uma vez por dia. O objetivo da limpeza ali com shampoo é tirar o excesso de oleosidade, de sujidade do couro cabeludo. Então, assim, de forma geral é isso. E outra coisa, eu acho que o primeiro sinal que você tá percebendo que algo não está normal, o cabelo está caindo mais do que antes, ou a tua calvície está evoluindo e está te incomodando, procura atendimento quanto antes. Quanto antes a gente agir, melhor. E no canal do YouTube da Dr. Play você confere essa entrevista completa e continua nos acompanhando para ficar por dentro de mais assuntos como esse. Até mais!